Olá, eu sou Vanessa Luz. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a este dia de leitura. Vamos ler aqui As Leis do Amor e as Leis da Vida, do livro Os Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Quando fazemos depósitos de amor incondicional, quando respeitamos as leis básicas do amor, encorajamos os outros a viver conforme as leis básicas da vida. Em outras palavras, quando amamos as pessoas de verdade, sem condições, sem restrições, fazemos com que se sintam seguras, fortes e queridas, bem como tranquilas quanto a seu valor intrínseco, identidade e integridade. Seu processo natural de crescimento é encorajado. Tornamos mais fácil para elas viver conforme as leis da vida, cooperação, contribuição, disciplina interna, integridade e viver de acordo com o que há de melhor dentro delas. Damos a liberdade para que ajam a partir de seus próprios imperativos, em vez de reagirem a nossas condições e limitações. Isso não quer dizer ser permissivo ou condescendente. Estas atitudes significam um afastamento total. Damos conselhos, fazemos promessas, estabelecemos limites e consequências. Mas, mesmo assim, amamos. Quando violamos as leis básicas do amor, quando criamos limites e condições para este dom, estamos, na verdade, encorajando as pessoas a violarem as leis básicas da vida. Levamos as pessoas a uma atitude defensiva, reativa, onde elas sentem que precisam provar que existem como pessoas independentes de você. Na realidade, elas não são independentes, são dependentes às avessas. Outra forma de dependência que se encontra no fundo do poço da escala de maturidade. Elas se tornam reativas, quase centradas no inimigo, mais preocupadas em defender seus direitos e dar provas de sua individualidade do que ouvir proativamente e honrar seus próprios imperativos internos. A rebeldia é um nó no peito, não na mente. O segredo é fazer depósitos, depósitos constantes de amor incondicional. Tive certa vez um amigo, diretor de uma faculdade de muito prestígio. Ele fez planos e economizou durante anos para dar ao filho a oportunidade de frequentar aquela instituição. Mas quando chegou a época, o garoto se recusou a cursá-la. Seu pai ficou profundamente consternado. Um diploma daquela faculdade seria um grande trunfo para o rapaz. Além disso, era uma tradição familiar. 3 gerações se formaram lá desde ele. Aliás, antes dele. O pai pediu, exigiu e tentou conversar. Ele também tentou ouvir o rapaz e compreendê-lo, sempre esperando que o filho mudasse de ideia. A mensagem oculta era o amor condicional. O filho sentia que o desejo do pai de que ele entrasse para aquela faculdade era maior do que o valor que colocava nele como pessoa e como filho, o que era algo terrível. Consequentemente, ele lutou por sua integridade e identidade, insistindo em sua decisão e em seus esforços de justificar sua atitude. Depois de muita reflexão, o pai decidiu fazer um sacrifício, renunciar ao amor condicional. Ele sabia que o filho poderia fazer uma escolha diferente da que considerava certa. Não obstante, ele e a esposa resolveram amar o filho incondicionalmente, fosse qual fosse a escolha. Era algo extremamente difícil de fazer, pois o valor daquela experiência educacional estava tão arraigado dentro deles, e aquilo era algo planejado e batalhado desde o nascimento do menino. O pai e a mãe passaram por um período dificílimo de reciclagem, lutando para realmente entender a natureza do amor incondicional. Eles contaram ao rapaz o que estavam fazendo e o motivo, e disseram que haviam atingido o ponto de
de poder dizer com toda honestidade que a decisão não afetaria o sentimento incondicional de amor que nutriam por ele. Eles não tentaram isso para manipulá-lo ou para que ele acordasse. Eles o fizeram como consequência natural de seu amadurecimento e caráter. O rapaz não reagiu a isso na época, mas seus pais tinham um paradigma de amor incondicional tão forte àquela altura que isso não fez diferença em relação ao amor que sentiam por ele. Uma semana depois, ele comunicou aos pais que decidira não cursar a faculdade. Eles estavam perfeitamente preparados para a decisão e continuar a demonstrar um amor incondicional por ele. Tudo continuou como antes. A vida seguiu em frente normalmente. Pouco tempo depois, algo interessante aconteceu. Já que o rapaz percebeu que não precisava mais defender sua posição, ele olhou para dentro de si e descobriu que ele, na verdade, gostaria de passar por aquela experiência educacional. Ele solicitou admissão e, quando contou ao pai, este demonstrou o mesmo amor incondicional, aceitando totalmente a decisão do filho. Meu amigo ficou contente, mas não em excesso, que havia aprendido a amar sem impor condições. Deg Hammarskjöld, ex-secretário-geral das Nações Unidas, fez certa vez uma declaração profunda de amplo alcance. É mais nobre se entregar completamente ao indivíduo do que trabalhar diligentemente pela salvação das massas. Acho que isso significa que posso devotar 8, 10 ou 12 horas por dia, 5, 6 ou 7 dias por semana, para os milhares de pessoas e projetos lá fora. E mesmo assim não ter um relacionamento profundo, significativo com minha esposa, meu próprio filho adolescente, meus colegas de trabalho mais próximos. E exigiria mais nobreza de caráter, mais humildade, coragem e força para reconstruir um único relacionamento do que para continuar a dedicar todo aquele tempo às causas e pessoas. Em 25 anos de consultoria a pessoas e organizações, fiquei muitas vezes impressionado com o poder dessa declaração. Muitos dos problemas das organizações derivam das dificuldades de relacionamento no alto escalão, entre dois sócios de uma firma, entre o dono e o presidente de uma companhia, entre o vice-presidente e o presidente executivo. Enfrentar e resolver estes problemas exige mais firmeza de caráter do que a necessidade para prosseguir trabalhando diligentemente para todos os projetos e pessoas lá fora. Quando me deparei com a declaração de Hammarskjöld pela primeira vez, eu estava trabalhando para uma organização onde havia expectativas pouco claras em relação ao indivíduo que servia de braço direito, e eu mesmo. Eu simplesmente não tinha coragem para enfrentar nossas diferenças quanto a papéis, metas e valores, particularmente no que se referia a métodos. Sendo assim, trabalhei durante vários meses de modo conciliatório, de forma a evitar o que poderia ser um conflito pesado. Durante todo esse tempo, os sentimentos negativos se avolumavam dentro de nós. Depois de ler que era mais nobre devotar-se a um indivíduo do que trabalhar diligentemente pela salvação das massas, tomei a firme decisão de lutar pela ideia de construir aquele relacionamento. Precisei me concentrar na tarefa que tinha pela frente, porque sabia que seria duro lidar com os problemas e conseguir um entendimento e uma compreensão verdadeira de ambas as partes. Eu me recordo que tremia antes de uma reunião. Ele parecia ser um sujeito tão duro, tão teimoso em seus pontos de vista, tão seguro a seu próprio ver. Contudo, eu precisava de sua força e habilidade. Eu temia que um confronto pudesse prejudicar o relacionamento e resultar na perda daquela força. Realizei um ensaio mental da reunião antecipada e finalmente decidi me comportar em conformidade com os princípios e não com as questões práticas, quando fosse agir e falar. Assim,
consegui paz de espírito e coragem para o encontro. Quando nos reunimos, para minha surpresa absoluta, descobri que o sujeito havia passado pelo mesmo tipo de processo e esperava a oportunidade para uma conversa do gênero. Ele podia ser tudo, menos duro e inflexível. Mesmo assim, nossos estilos administrativos eram consideravelmente distintos e a organização inteira estava reagindo a estas diferenças. Nós reconhecemos os problemas que nossa desunião havia causado. Depois de várias reuniões, fomos capazes de resolver as questões mais graves, colocá-las todas na mesa e repassar cada uma delas dentro de um espírito de respeito mútuo. Fomos capazes de criar uma equipe poderosa, complementar, bem como uma profunda afeição pessoal, o que aumentou tremendamente nossa capacidade para o trabalho conjunto eficaz. Criar a unidade necessária para administrar eficazmente uma empresa, família ou casamento requer uma força de vontade e coragem a nível pessoal. Nenhuma quantidade de trabalho administrativo técnico voltado para as massas pode compensar a falta de nobreza no caráter para o relacionamento das pessoas. Vivemos as leis primárias da vida e do amor em um nível essencial, individual. Problemas P são oportunidades CP. Esta experiência também me ensinou outro poderoso paradigma da interdependência. Ele diz respeito ao modo como encaramos os problemas. Passamos meses tentando evitar o problema, vendo nele uma fonte de irritação, uma pedra no caminho, e desejando que de algum modo ele desaparecesse. Mas, como vimos, o próprio problema criou oportunidade para a construção de um relacionamento mais profundo, que nos deu as condições para trabalhar em conjunto como uma equipe forte e complementar. Acredito que em uma situação interdependente, cada problema P é uma oportunidade CP, uma chance de abrir uma conta bancária emocional que afete significativamente a produção interdependente. Quando os pais encaram os problemas dos filhos como oportunidade para melhorar o relacionamento e não como coisas irritantes e cansativas, a interação entre pai e filho muda completamente. Os pais ficam mais disponíveis, até se excitam com a profundidade e compreensão e o auxílio que prestam aos filhos. Quando estes vêm a eles com algum problema, em vez de pensarem, oh não, mais um problema, seu paradigma é: eis aqui uma grande oportunidade para ajudar meu filho e investir em nosso relacionamento. Muitas interações passam do transacional para o transformacional, e fortes laços de amor e confiança são criados quando os filhos percebem que os pais valorizam seus problemas e sua existência enquanto indivíduos. Este paradigma é poderoso também no mundo dos negócios. Uma cadeia de lojas de departamentos que opera com este paradigma criou fortes vínculos de lealdade com os consumidores. Sempre que o cliente chega à loja com um problema, não importa se pequeno ou grande, o funcionário vê imediatamente a oportunidade de melhorar o relacionamento com o consumidor e reage demonstrando uma disposição sincera para resolver o problema de modo a deixar o cliente contente. Eles tratam os consumidores com tanta graça e respeito, cuidam tão bem do caso, que a grande parte dos consumidores sequer pensa em ir a outro lugar. Ao reconhecer que o equilíbrio PCP é fundamental para a eficácia em uma realidade interdependente, conseguimos valorizar nossos problemas ao considerá-los oportunidades para aumentar a CP. Os hábitos da interdependência. Tendo o paradigma da conta bancária emocional em mente, estamos prontos a passar para os hábitos da vitória em público, do sucesso no trabalho com outras pessoas. Ao fazer isso, vamos ver que estes hábitos agem juntos para criar a interdependência efetiva. Também veremos o quanto continuamos presos a outros padrões de pensamento e comportamento.
Além disso, veremos em um nível mais profundo ainda que a interdependência eficaz só pode ser conquistada por pessoas verdadeiramente independentes. É impossível atingir a vitória em público com as técnicas populares de vencer, vencer nas negociações, ou a técnica de atenção meditativa e de criação de soluções que se concentram na personalidade e se afastam da base vital do caráter. Agora vamos nos concentrar em cada um dos hábitos da vitória em público em profundidade. Hábito 4. Pense em vencer. Vencer. Princípios de liderança interpessoal. Guardamos a regra de ouro na memória. Está na hora de colocá-la em prática. Edwin Markham. Certa vez fui convidado para trabalhar em uma companhia cujo presidente estava muito preocupado com a falta de colaboração entre as pessoas. Nosso problema básico, Stephen, é que elas são egoístas, falou. Não desejam cooperar. Sei muito bem que poderíamos produzir muito mais se as pessoas cooperassem. Você pode nos ajudar a desenvolver um programa de relações humanas que resolva o problema? Seu problema está nas pessoas ou no paradigma? Perguntei. Veja por você mesmo, foi a resposta. Foi o que fiz. E descobri que havia mesmo muito egoísmo, falta de disposição para cooperar, resistência à autoridade, atitude defensiva. Dava para ver que o salto negativo da conta bancária emocional havia criado uma cultura de desconfiança. Mas voltei à questão. Vamos analisar a situação em profundidade, sugeri. Por que seu pessoal não coopera? Qual é a recompensa pela falta de cooperação? Não há recompensa pela falta de cooperação, assegurou. As recompensas são muito maiores se eles colaborarem. São mesmo? Perguntei. Atrás de uma cortina na parede do escritório de meu interlocutor havia um quadro. Nele, vários cavalos de corrida estavam alinhados na pista. No lugar do rosto de cada, constava o de um gerente da empresa. No final da pista havia uma vista maravilhosa das Bermudas. Uma foto idílica com céu azul, nuvens passando de um par romântico andando de mãos dadas. Vou ler novamente. No final da pista havia uma vista maravilhosa das Bermudas. Uma foto idílica com céu azul, nuvens passando e um par romântico andando de mãos dadas em uma praia de areia branca. Uma vez por semana, este homem reunia os auxiliares no escritório e falava em cooperação. Vamos trabalhar juntos. Ganharemos mais dinheiro se fizermos isso. Depois, ele abria a cortina e mostrava o quadro. Muito bem. Quem vai ganhar a viagem para as Bermudas? Ele estava dando uma no cravo e outra na ferradura. Era o mesmo que dizer: as dimensões continuarão até que o moral suba. Ele desejava a cooperação. Queria que seu pessoal trabalhasse em equipe, compartilhasse as ideias para que todos se beneficiassem com esforço. Mas ele estava estimulando a competição. O sucesso de um gerente significava o fracasso de outros. O problema daquela companhia, assim como muitos problemas entre as pessoas na vida profissional, familiar e demais relacionamentos, resultava de um paradigma inadequado. O presidente estava tentando conseguir os frutos da cooperação por meio do paradigma da competição. E quando isso não deu certo, ele quis impor uma técnica, um programa, um antídoto fulminante para obrigar o pessoal a cooperar. Mas não se pode mudar os frutos sem mudar as raízes. Trabalhar em cima das atitudes e comportamentos seria lidar com as folhas. Assim sendo, o foco foi dirigido para a obtenção da excelência pessoal e profissional de uma maneira inteiramente diferente, desenvolvendo sistemas de recompensa e informação
que reforçavam o valor da cooperação. Não importa se você é o porteiro ou o presidente da companhia. No momento em que passa da independência para a interdependência em qualquer função que exerça, você assume um papel de liderança. Não importa se você, ops, encontra-se em posição de influenciar outras pessoas. E o hábito da liderança interpessoal eficaz é pensar em vencer. Vencer. 6 paradigmas da interação humana. Vencer. Vencer não é uma técnica, mas sim uma filosofia completa de interação humana. Na verdade, é um dos 6 paradigmas da interação. Os outros paradigmas são vencer, vencer, perder, perder, vencer, perder, vencer, perder, vencer, vencer, vencer ou nada feito. Vencer, vencer. Vencer, vencer é um estado de espírito que busca constantemente o benefício mútuo em todas as interações humanas. Vencer, vencer significa entender que os acordos e soluções são mutuamente benéficos, mutuamente satisfatórios. Com a solução do tipo vencer, vencer, todas as partes se sentem bem com a decisão e comprometidas com o plano de ação. Vencer, vencer, vê a vida como uma cooperativa, não como um local de competição. A maioria das pessoas se acostuma a pensar em termos de dicotomias, forte ou fraco, duro ou mole, perder ou vencer. Mas esse tipo de pensamento tem falhas estruturais. Ele se baseia no poder ou na posição, e não nos princípios. Vencer, vencer se baseia no paradigma de que há bastante para todos, que o sucesso de uma pessoa não se conquista com o sacrifício ou a exclusão de outra. Vencer, vencer é a crença da terceira alternativa. Não só trata do meu jeito ou do seu jeito, e sim de um jeito melhor, superior. Vencer, perder. Uma das alternativas a vencer, vencer é vencer, perder. O paradigma da corrida para as bermudas. Ele reza: se eu ganhar, você perde. Em termos de estilo de liderança, vencer, perder adota a abordagem autoritária. Eu sigo em frente, você fica para trás. As pessoas que seguem o vencer-perder são propensas a usar a posição poder, cargo, coisas ou sua personalidade para avançar. Muita gente foi criada dentro de uma mentalidade vencer-perder desde o nascimento. A força inicial é mais importante em relação. A força inicial é mais importante em ação e a força. Quando um filho é comparado a outro, quando a paciência, a compreensão ou o amor é dados ou negociados com base nessas compensações, as pessoas vivem dentro do pensamento vencer-perder. Sempre que o amor é dado condicionalmente, quando alguém tem de trabalhar pelo amor, o que está sendo comunicado a elas é que não são dignas de amor e não possuem valor intrínseco. Os valores não se encontram no fundo delas, e sim fora. Existem, existe na comparação com outras pessoas ou com determinada expectativa. E o que acontece com a mente jovem e um coração tenro, altamente vulnerável, altamente dependente do apoio e da afirmação emocional dos pais, quando se depara com o amor condicional? A criança acaba sendo moldada, formada e programada conforme a mentalidade de vencer-perder. Se eu for melhor do que meu irmão, meus pais vão me amar mais. Meus pais vão gostar de mim como gostam de minha irmã. Eu não valho nada. Outro grupo poderoso de reforço dessa tendência é o círculo de amizades. Uma criança primeiramente busca aceitação por parte dos pais e depois dos companheiros, sejam irmãos ou amigos. E todos nós sabemos como os companheiros
podem ser cruéis de vez em quando. Eles frequentemente aceitam ou rejeitam totalmente com base na conformidade com suas expectativas e normas, fornecendo mais elementos para vencer-perder. A vida acadêmica reforça o roteiro de vencer-perder. A curva de distribuição normal diz basicamente que você teve um A, porque outra pessoa teve um C. Ela interpreta o valor de um indivíduo através da comparação com outros. Nenhum reconhecimento é dado para o valor intrínseco. Todos são definidos intrinsecamente. Ah, que bom encontrá-la aqui nesta reunião de pais e mestres. Você deve estar realmente orgulhosa de sua filha Caroline. Ela está entre os 10 primeiros da classe. Isso me deixa feliz. Mas seu filho, Johnny, tem problemas. Ele está entre os últimos. É mesmo? Mas isso é terrível. O que podemos fazer a respeito? O que este tipo de informação comparativa deixa de informar é que talvez Johnny esteja se esforçando ao máximo, enquanto Caroline não. Precisa se dedicar muito. Mas as pessoas não são avaliadas em comparação com seu potencial ou com o uso total de sua capacidade atual. Elas são avaliadas em comparação com outras pessoas, e as comparações carregam consigo valores sociais. Elas abrem as portas para oportunidades e as fecham. A competição e não a cooperação está no centro do processo educacional. A cooperação, na verdade, a cooperação, na verdade, normalmente está associada à desonestidade. Outro fator poderoso é o esporte, principalmente para os rapazes cursando o colegial ou na universidade. Eles, com frequência, desenvolvem o paradigma de que a vida é um jogo decisivo onde alguns ganham e outros perdem. Ganhar é vencer no esporte. Outro agente é a lei. Vivemos em uma sociedade litigiosa. A primeira coisa que as pessoas pensam quando estão com problemas é em processar alguém, levar a pessoa aos tribunais, vencer à custa do outro. Mas as mentes defensivas não são criativas nem capazes de cooperar. Certamente necessitamos das leis, do contrário, a sociedade se deterioraria. Ela garante a sobrevivência, mas não cria sinergia. Na melhor das hipóteses, resulta em um compromisso. A lei se baseia no conceito adversário, a tendência recente de encorajar os advogados e as escolas de direito para se concentrarem na negociação conciliatória e nas técnicas de vencer-vencer, além do recurso dos tribunais privados, pode não fornecer a solução final, mas sem dúvida reflete uma consciência melhor do problema. Certamente há espaço para o pensamento vencer-perder em situações verdadeiramente competitivas e de pouca confiança mútua. Mas a maior parte da vida não é competitiva. Não precisamos viver cada dia competindo com o cônjuge e os filhos, colegas de trabalho, vizinhos e amigos. Quem está ganhando no seu casamento? É uma pergunta ridícula. Se as duas pessoas não estão ganhando, as duas estão perdendo. A maior parte da vida se desenrola em um contexto interdependente e não independente. Muitos resultados desejados dependem da cooperação entre você e os outros. E a maternidade e a mentalidade vencer-perder é uma disfunção da cooperação. E ficamos por aqui em mais esse dia de leitura. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se agora, deixe seu like, leia a descrição desse vídeo, comente se assim se sentir tocado a isso e envie este vídeo para uma pessoa que precisa conhecer sobre este assunto. Eu sou Vanessa Luz, um beijo no seu coração e nos encontramos por aqui numa próxima leitura.